Oi, gente, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Segredos dos Síndicos. Primeira temporada a gente falou muito com o síndico morador, com o síndico profissional, com gestores da área e vários convidados. Mas nessa segunda temporada a gente também vai falar com fornecedores e também com influenciadores. A propósito, eu já tenho um aqui do outro lado da mesa, que é um influenciador. Ele também, vou ler o currículo aqui dele, só para você ter uma ideia. Advogado condominial, master coach, mentor de oratória e treinador de inteligência emocional. É isso mesmo, nós estamos preparando uma segunda temporada que será sensacional e sempre com dicas práticas que você vai poder colocar e aplicar no seu dia a dia. Vamos começar logo esse primeiro episódio da segunda temporada? Recebam com muito carinho o doutor Cauê Barbosa. Seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Agino, meu querido, muito obrigado, uma honra estar aqui junto com vocês. Não sabia ainda do Segredo dos Síndicos, fiquei sabendo um pouco antes de ser convidado, já estava ansiando por esse convite, né, se fosse para ser. Então, muito obrigado mesmo, é uma honra estar aqui, parabéns pelo projeto de vocês, pelo que eu estou sabendo de todo o material anterior. Vocês estão chamando os tops aqui com excelentes dicas, ferramentas, instruções, histórias. Então, realmente um prazer poder chegar aqui e poder contribuir com esse mercadão nosso que a gente se dedica tanto. É isso aí. E a gente só tem chamados tops mesmo, até mesmo por isso você está aqui hoje. Super bem recomendado, já Muito digo bom, desde já. E claro que a gente tem vários assuntos para conversar, porque a gente leu aqui a tua mini bio. Sim. E a gente fica assim, nossa, como vai ser uma coisa que vai agregar para o síndico, para a síndica, para o gestor e gestora condominial que está nos assistindo. Sim. Então eu não quero perder tempo em todas as lições e dicas que eu sei que você vai passar. A primeira, que logo de cara eu fiquei pensando com a tua presença aqui, sim, que você, uma das partes que a gente fala aqui sobre inteligência emocional, você é um treinador dessa parte. Sim. Ainda existe, se a gente for pensar síndico versus inteligência emocional, você ainda acha que existe um preconceito, que esse tema ainda é uma frescura nesse meio, nessa área? Milvon. Perdão, é Milvon ou Milvon? Milvon. No I ou no ON? Não. Desculpa, eu perguntei. Não, mas estava acertando. Milvon. É Milvon. Milvon. Então tá bom. Desculpa, meu. Eu tô pra te perguntar, eu tô falando errado aqui. É super normal. É normal com esse nome aqui eu já tô acostumado. É tipo Milton, só que com o V. Isso, certo? É o que eu falo. Pronto, exatamente isso. Muito bom, amigo. Seguinte. Começando aqui, frescura, preconceito. Primeiro, quando eu começo as palestras, né, e aqui no mercado aqui de São Paulo, aqui de Campinas, eu já fiz bastante coisa, já fiz algumas coisas fora do estado também, mas eu sempre começo pensando em quebrar uma certa objeção e um preconceito que tem, em geral, não do síndico, mas do mercado em si, dos empreendedores em si, que é o preconceito contra coach. Não tem jeito, né? Eu chego lá, geralmente na palestra, falo, e aí, galera, quem aqui já ouviu falar mal de coach? Fala eu! Aí o povo fica meio assim, eu falei, não, pode falar, pô, não tenho medo, pode falar. Todo mundo, né? Não tem jeito. Falei, ótimo, mas ainda bem que eu sou advogado também, né? Aí o povo começa a rir e fala, por quê? Ouviram falar mal de advogado também? Não, já ouvi. Falei, e de síndico e síndica, já ouviu falar mal? Aí o povo fica... Falei, o que eu quero dizer com isso, né? É que, infelizmente, em algumas profissões, você tem profissionais que realmente degringolam a fama da profissão por serem péssimos profissionais, mas que eles são minoria. E nós temos que responder bons profissionais pela maioria, não tem jeito. Ou seja, vai vir um preconceito porque tem muita coach falando groselha aí na internet. E por mais que eu estude, tudo mais, não é que eu sou coach, não é isso. O aparato do conhecimento, ele pode ser ou não útil. E a forma como eu apresento isso pode gerar alguns estigmas, preconceitos. O cara que tem as 3 fórmulas do sucesso, o cara que é o guru, tá? Então eu entendo tudo isso. E muitas vezes a inteligência emocional, ela é associada a esse tipo de profissional, então já tem-se uma certa dúvida. Entendi. Então, primeiro ponto, eu entendo que há um preconceito que nós temos que quebrar, mas a responsabilidade pela comunicação é minha. Então, se eu estou numa palestra, num treinamento, eu procuro vencer essa objeção. Só que tem um segundo ponto. Aí eu acho que é de qualquer profissão também. Um advogado hoje está mudando essa mentalidade, mas um advogado no início,
ele vai procurar se capacitar cada vez mais tecnicamente. Uhum. E olha que direito, a advocacia é uma profissão antiga. É. E ainda assim você tem pessoas que não estudam marketing, empreendedorismo, oratória, comunicação. Não vai estudar isso. Ele vai estudar a parte técnica. Quer melhorar alguma coisa? Estude a parte técnica. Então o síndico profissional, que eu entendo que é uma profissão muito mais nova, muitas vezes ele fala, putz, eu preciso aprimorar alguma coisa. O que eu vou aprimorar? O síndico X estrelas, o síndico gestor, o síndico aquilo, ou um curso de inteligência emocional? Ah, não, vou para a parte técnica, que é isso que eu preciso de mais informação. E não é bem assim. Uhum. Muitas vezes a parte técnica dele está suficiente, mas o que está massacrando ele é esse outro lado. Então, entendo que há um preconceito, que é a minha obrigação e dos outros comunicadores a vencer isso. Uhum. E 2, é a barreira da profissão em si, que é uma busca pela informação técnica e não por essas soft skills. Entendi. Que é onde entra a inteligência emocional em si. Ainda há uma resistência, mas estão assimilando muito bem. Uhum. Esse mercado está sendo aberto, está sendo ventilado, além de mim, tem outros profissionais que estão trazendo isso para o nosso mercado condominial também. Entendi. Mas existe muito da pessoa ser muito boa tecnicamente, mas é uma pessoa extremamente instável. Se pisar no calo dela, é aquela pessoa que explode. É um cenário que você vê bastante quando a gente fala de síndico? Eu vejo isso no cenário, Milvon, do síndico, do advogado. Hoje, depois da gravação aqui, nós temos uma assembleia que eu tenho certeza que o bicho vai pegar. Entre síndicos e entre advogados também. Entendi. A verdade é que você, eu, seja quem for, nós temos alguns pontos que são doloridos. Uhum. Alguns pontos que realmente, se alguém apertar da forma certa, na hora errada, vai haver uma explosão se eu não tiver o meu controle emocional. Então, o que você está dizendo, sim, muitas vezes a pessoa é interpelada de uma forma que não é nem pessoal, mas ela toma aquilo como uma desconfiança, como uma provocação, como uma ofensa, e a partir daquilo ela desenvolve inúmeros gatilhos reativos que podem colocar a gestão dela abaixo, no campo dos síndicos, né? Trazendo para os síndicos principalmente. Ele está exposto. Ele está exposto na hora que ele anda no corredor do condomínio, na hora que ele está na rua do condomínio, na hora que ele está na assembleia do condomínio, na hora que ele está no raio do computador, no WhatsApp, então nem se fala, porque todo mundo fica corajoso ali atrás, né? No Facebook. Então ele vai sofrer bombardeios. E é óbvio que algum santo vai acertar o ponto de dor. Nas provocações, no cutucar, ou às vezes nem tem a intenção, mas ele vai cutucar num ponto que essa pessoa tende a explodir. Vai ficar aquela dor. Vai ficar. E você acha que existem muitas pessoas que acabam sucumbindo por não lidar com a pressão? Por exemplo, que você falou, ele lida com isso na rua, se ele vai jogar o lixo dele, ele encontra um morador. E aí, olha aí, essa lixeira. Então, ele encontra sempre essa pressão. Como é que você ajudaria quem está nos assistindo hoje a lidar, por exemplo, com a pressão desse cargo tão pressionado, né? Não tem jeito. Ó, aqui, duas coisas que são importantes. A primeira delas, geralmente eu falo a primeira, mas vou começar pela segunda. Eu não sei se você já assistiu aquele Drive to Survive de Fórmula 1, sim, Netflix. Sim. Né? Quem não assistiu, recomendo essa série, porque a pressão ali deles é muito grande. Os organizadores dessa série, né, que acompanha a Fórmula 1, faz de documentários, parece uma intriga política o negócio, né? Eles também fizeram pro tênis isso. Acho que é tie break ou alguma coisa parecida. Depois vocês veem lá na Netflix que deve ter. E já foram 2 temporadas, não sei se vai seguir, mas eles acompanharam, que nem o Fórmula 1, eles acompanharam o tênis. É que quem não acompanhou o tênis viu do Fórmula 1 pelo menos, por isso que eu tô indicando. E ali, tem uma hora que eles vão para um torneio, acho que é o Wimbledon, que eles estão entrando no corredor e eles mostram que a diferença de altíssima performance lá no tênis entre o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro, o quarto, os 10 ali do ranking mundial, é muito pequena na questão técnica, mas a mentalidade ela é muito grande. Já vou aterrissar isso aqui no síndico, prometo. Na hora que eles estão naquele corredor, que vai entrar na arena, é uma arena gigante, redonda, ele passa, acho que por um corredorzão azul, que já tem aqui a arquibancada de um lado, a arquibancada do outro, ele vai entrar ali, e eles estão pressionados, eles estão estressados, eles estão nervosos, jogo mental, alta performance. Tem uma placa. E essa placa está escrito: pressão é um privilégio. Que é uma frase de uma tenista lá de 1900 bolinha, que eles puseram ali: pressão é um privilégio. E eu tenho trazido isso para as palestras quando eu falo sobre liderança. E eu entendo que o síndico ele é um líder, ainda que ele não tenha equipe, ainda que ele trabalhe só ele, pressão é um privilégio. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu entendo que a pressão é um privilégio, eu entendo que só sofro pressão, geralmente para decisões que são importantes,
São decisões que mudam a minha vida, que mudam a vida das pessoas, geralmente para papéis de protagonismo. E não tô falando sobre ser um síndico estrelinha, não é isso, mas você é protagonista quando você contrata, você é protagonista quando você contorna um conflito, você é protagonista na hora que você tá colocando a sua gestão ali em andamento com os seus parceiros, com seus prestadores e tudo mais. Mas quando eu compreendo que é um privilégio, eu deixo de idealizar um mundo de unicórnios, fadas, onde tudo vai ser paz, onde os condôminos estarão lá. Eu não tô dizendo que os síndicos idealizam dessa forma, tá? Não tô querendo dizer isso. Mas tô colocando um extremo aqui do lado. Não vai existir esse mundo e nada parecido com isso. Eu entendo que a pressão faz parte do jogo. Na advocacia, pressão, para entrar numa audiência, uma audiência trabalhista, para entrar numa assembleia, como advogado mesmo, muitas vezes, a gente sofre pressão. A gente tem pressão do juiz, tem pressão da outra parte, tem a pressão do grupo inimigo, tem a pressão numa bancada de advogados, de escritórios renomados do outro lado. Nós temos pressão. O médico tem pressão. E veja, estou colocando a sindicatura nesse patamar, onde vocês vão ter pressão. Vocês vão ter pressão. E o quanto mais rapidamente eu entender isso, eu acredito que a pressão menos me abala. No sentido de, eu já sei que é assim. Portanto, o que eu vou fazer para lidar com a pressão? Tá. Em vez de estar na posição de, cara, pressão é muito ruim, nossa, não deveria ser isso, putz, ele falou aquilo, meu Deus, eles estão passando abaixo-assinado para destituição, nossa, e aquele desespero. Isso faz parte do jogo. Não estou dizendo que eu vou ser imune a isso, mas eu estou dizendo que é possível você começar a controlar a pressão a partir desse ponto. Segundo, aí quem já viu o curso, eu já participo de alguma palestra, eu bato na tecla, que é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é a crença, é eu acreditar que, sinceramente, os resultados que eu colho na minha vida são da minha responsabilidade. Te pergunto, Milvon, como se perguntaria numa palestra, você concorda com essa frase? A responsabilidade pelos resultados da sua vida são seus? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E muita coisa de que talvez eu não tenha controle, eu acho que pelo menos eu sou responsável pela forma como eu reajo. Será que faz sentido? Matou a charada, pau. E é isso que a gente não entende na autorresponsabilidade logo de cara. Eu não tive essa clareza que você teve. Então, eu brinco assim, né? Um exemplo. Você tirou a Mercedes da concessionária, branca ali, nem placa tem. Nossa. Feliz da vida, né? 5 anos ali de projeto, comprou, saiu zero, tá saindo de lá, vida. Passando no sinal verde. Mas a lambreta do Uber veio no cruzamento, Deus nos livre, né? Bate na madeira. Deu bem na tua porta, quase que amassou o negócio na metade. Tudo bem, ter seguro, vamos pensar para não deixar tão catastrófica a situação. Mas você é culpado por isso? Não. Culpa não, mas culpa é diferente de responsabilidade. Verdade. Não tenho controle sobre a lambreta, mas como eu vou sair do carro, o quanto que aquilo vai me afetar, o quanto que eu vou perder, o dia, a semana, o mês, o ano devido a esse acidente, isso está no meu campo de controle. Entendi. É sobre aquilo que você controla. Eu geralmente trago um exemplo do celular, né? Comprei um celular da Apple e tal, quebrou o celular depois de uma semana, fui até a Apple e falei, ó, tá aqui, troca aqui pra mim, garantia. Não é bem assim que a coisa funciona, mas vamos supor que sim. E eles falam, ó, não vai dar, porque, na verdade, tinha um rapaz aqui, um tal de Milvon, que ele trabalhava na linha de produção aqui da Apple, e ele brigou com a esposa e sabotou 1000 celulares. E, infelizmente, esse seu celular aí tá nesse lote. Então, ó, não venha cobrar a Apple, vá cobrar o Milvon. Quem que você vai cobrar, no caso? Eu vou cobrar a Apple. Aí, no curso, eu falo assim, mas por que, pessoal? Mas supondo que realmente a Apple não teve culpa, foi sacanagem mesmo ali do funcionário que foi demitido. A Apple pode não ter culpa, mas ela tem responsabilidade. Então, o que eu digo? Que a área da vida que não está tão boa é porque geralmente falta ou está com o celular quebrado. O celular quebrado, você é a Apple, e o celular quebrado, ainda que não seja culpa sua, ela é sua responsabilidade. Eu acho que é essa o grande jogo. E trazendo isso para a sindicatura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes aquele condemônio, né, como o pessoal tem dito, a culpa é dele pela falta de educação. É ele que tá transgredindo, é ele que tá pegando no pé, é ele que tá iniciando um stalk. Porém, sendo ou não culpa dele, é um celular quebrado, atinge minha vida, atinge meu estresse, eu não estou dormindo de noite, eu começo a me alimentar mal, eu não tenho tempo com meus filhos, eu não tenho tempo com meu marido, com a minha esposa, eu não tenho paz. Então está te afetando. Quando eu entendo que a responsabilidade por mudar isso é minha, em coisas que estão no meu controle e não no controle do outro, eu começo a agir para mudar, sem tanto sofrimento.
Então a gente junta. A pressão é um privilégio. Uhum. Coloquei aqui, dói, é difícil, tenho que lidar com isso, mas é um privilégio. Eu não sou o cara que tá ali apertando parafuso com simplicidade, nada contra, são estilos de vida, mas eu escolhi gerir famílias. Então a pressão faz parte. Segundo, ainda que não seja culpa minha, é minha responsabilidade conseguir lidar com isso. É minha responsabilidade resolver o problema. É minha responsabilidade encontrar tempo pra mim, pra minha esposa, pros meus filhos, pra minha saúde mental e emocional. E a partir do momento que eu assumo isso, acredito que começa a ficar um pouco mais lúcido o caminho que eu vou seguir para atingir esses resultados. Perfeito, Cauê, perfeito. Você falou de stalkeando aí, né, na vida do síndico, mas eu vi também na sua rede social, não que eu esteja te stalkeando. Sei, isso é o que você diz, né? É Não, brincadeira. É um privilégio também a pressão aí, ó. Com certeza. Então você fala sobre CNV, famosa CNV. comunicação não violenta. Sim. Esse é mais uma habilidade que o síndico ou todas as pessoas deveriam colocar na sua lista para desenvolver também? É uma coisa que é imprescindível nesse mundo moderno? Hoje eu entendo que sim, Milvon. Na segunda ou terceira palestra que eu fui fazer, foi num congresso em São Paulo, e um palestrante de renome na época foi em seguida, depois da minha palestra, eu muito motivacional, bota a galera pra cima, grita, pula, abaixa, tal, levanta, mas pra dar mensagem e entrar. Ele fala, ó, esse negócio de comunicação não violenta tem bastante gente começando a falar, mas eu entendo que isso aí, ó, é um ajuste fino. É um negócio que eu nem sei se chegou pra ficar. Eu acho que é um negócio que vai pra frente. Eu não tô falando com mágoa. Naquele momento eu entendi qual era a resistência que eu teria em tentar introduzir esse assunto. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, será que realmente comunicação não violenta é um negócio que vai entrar e vai embora rapidinho aqui? Que é uma passagem, que é uma... Fiquei com essa dúvida, pouco tempo depois, aquele síndico, acho que é de Brasília, grandão, ele vai interpelar um morador que tá batendo no saco de pancada lá, acho que tá estourando o teto. E naquele momento, não tem áudio e não estou julgando e muito menos culpando a vítima, tá? Eu acredito que o agressor tem que ser punido e imagino que deva ter dado trâmite nesse sentido, porque o morador, para quem não viu essa história, o síndico dá um passo na direção dele, fala alguma coisa e ele vem e dá um soco no síndico que é alto, cai, bate a cabeça, traumatismo, UTI não sei quanto tempo, sequelas, enfim, desastre. Naquele momento, eu não posso dizer que a comunicação não violenta salvaria essa pessoa. Mas eu tenho que dizer que a primeira regra da comunicação não violenta é, se você estiver em vias de violência, você não tem palavra com o possível agressor. Recua e você sai da área de risco. Naquele momento eu entendi o seguinte, ali ele não teve chance. Mas tem brigas, agressões que muitas vezes você tem etapas anteriores onde você consegue abaixar a reatividade do outro. Se você tem essa possibilidade usando algumas ferramentas, por que não tê-las na sacola? Você tem um regulamento embaixo do braço, tem o regimento interno, a convenção, o Código Civil, estudou pra caramba, desenvolveu inteligência emocional. Agora você pega e nas situações de conflito, em vez de rebater lata a lata, podendo assim despertar o lado reativo da outra pessoa, você neutraliza a violência na comunicação da pessoa e traz ela para aquele diálogo que ainda é equilibrado, que as partes ainda se ouvem, onde a razão ainda funciona de alguma forma. Então eu entendo que sim, é imprescindível. Tem formas e formas de você aplicar isso, mas eu entendo que é fundamental que você tenha pelo menos uma noção básica de respostas para neutralizar aquele campo reativo de quem está do outro lado. Se você tem essa habilidade, você vai resolver muito conflito sem chegar até as últimas consequências. E não falo só de violência, eu falo de uma campanha para tirar o síndico, eu falo de gente brigando e discutindo e você entrando naquela espiral de bate, rebate, que bate, que rebate, que não sei o que. Você volta, beleza, você ganhou, mas você volta destruído para casa. Né? O que colabora com todas aquelas outras áreas que a gente comentou antes. Entendi. Então eu entendo que é imprescindível. E você disse assim, esse raio de alcance, você falou sobre neutralizar outra pessoa. Eu vejo que muitas vezes, dependendo do síndico, da síndica, ele vai querendo responder, alimenta uma raiva e depois, isso na vida. A gente fala de casamento, a gente às vezes quer ficar respondendo a esposa. Péssima estratégia. Aí ela explode. Aí você consegue lidar com a situação? Aí você fica, puxa vida, por que eu cheguei nesse ponto? Exatamente. E é algo que, de fato, é porque falta essa questão da sabedoria também, né?
Com certeza, com certeza. Quando eu trago os exemplos de comunicação não violenta, eu trago exemplos do cotidiano. Porque se você puder aplicar com a sua esposa ou com o seu marido comunicação não violenta, você está salvo, meu amigo. Você passa por tudo. Eu geralmente perco, durmo no sofá, apanho. Não, brincadeira, né? Aquele sinal, né? Pelo amor de Deus, socorro. Não, brincadeira. Mas né, esse é o intuito, não chegar naquele ápice, né? Então, exemplos caseiros mesmo. A briga entre louça e lixo. A briga por tirar as coisas do lugar. A briga por... Você não pode, hoje em dia, você não pode nem deixar uma cueca no meio da sala, que as pessoas já criticam a gente. Nossa, É um absurdo. normal, Então, né? por que não? Não tô brincando de novo. Eu sei. É pedir pra morrer, né? Uma dessa. Mas, né, às vezes tem acordos lá. Ah, eu quero lavar a louça do jantar na parte da manhã, mas o outro quer que seja lavada na parte da noite. Vamos supor que é seu dia. E você chega e fala, toda vez é isso, amor. Toda vez eu quero que você lave antes e tá aí esse bando de coisa, amanhã tá fedido isso daqui, você não sei o quê. Então, a pessoa já interpela falando o quê? A minha vontade é que ele lave a louça. Mas eu acuso. Eu não falo, eu não dialogo, eu não argumento. Eu estou dizendo, você é o culpado, a culpada pelo fedor da pia. É uma acusação. Essa acusação, ela vai ser recebida como um ataque pela outra pessoa. E o ataque... Ele gera 3 reações instintivas nossas. Paralisação, para quem tem medo. Fuga, que é quando você dá qualquer resposta e sai daquele ambiente. Ou, o que mais acontece dentro dos casais, na minha opinião, que é o contra-ataque. Mas e você que prometeu que ia tirar o lixo também toda noite e tá deixando para de manhã? Devolveu a acusação. E nesse momento eu estou numa berlinda, porque eu quero a louça lavada, eu não quis tirar o lixo, estou sendo acusado disso. Eu preciso cavucar algum defeito pior, uma conduta pior do outro pra ganhar, porque aqui empatou. E agora, o que eu vou jogar na cara dele? Isso a toalha em cima da cama. E aí, quantas vezes eu já falei pra você? E na hora que você vê, você tá naquela briga que você teve no casamento da prima em 1996, puxando conflitos e mais conflitos, porque ali se tornou quem é pior. Nesse momento, Milvon, eu falo que foi estabelecido um pacto de mediocridade. Porque quando eu estou aqui discutindo com você quem tem o pior defeito, qual é o resultado dessa estratégia? Olha, você tem defeitos piores que o meu, então não queira que eu melhore. Você que resolva os teus BOs antes, para que depois eu venha a melhorar. Só que você fala, eu não acho que eu sou o pior, para mim os seus BOs são muito piores. Então você que melhore se eu quiser melhorar. Conclusão, nenhum dos dois melhora, para não dar o braço a torcer. Os dois vivem com o defeito que angustia, que machuca o outro, de uma forma que não era necessária. Porque você estabeleceu um pacto medíocre, onde o pior, eu mostrar que o outro é pior, me ajuda a não ter que eu mudar, sair da minha zoninha de conforto e realmente lavar uma louça antes, tirar um lixo antes, por exemplo, pendurar a toalha de cima da cama. O contrário disso, a intenção é nobre da louça, putz, realmente de manhã fica fedido, né? Então, o interesse é nobre. Eu quero uma cozinha limpa quando eu acordo. E eu quero que você também tenha uma cozinha. Eu não quero que você tenha que, de manhã, meter a mão na água gelada ali pra lavar a louça. Putz, é nobre. E o lixo que eu quero que você tire aqui? É nobre também. Se eu tirar antes, o lixeiro já passa. Em vez de manhã, colocar lá e ficar o dia inteiro, o cachorro vem, morde o lixo e tal, não sei o quê. Então, de repente, aqui nessa situação hipotética, você tem 2 interesses super nobres. Que valem a pena. Só que a estratégia que você utilizou pra tentar fazer isso valer te colocou na espiral de conflito. Te colocou naquele ruído de comunicação e na violência da comunicação. Você traz isso pro síndico, tá sempre aterrissando. Então, acontece. O inadimplente, aquele que está devendo as taxas condominiais, ele não pode votar na maior parte das assembleias. Mas, às vezes, ele tá lá. Tem jurídicos que entendem que nem deveria estar. Tá? É uma polêmica, eu não vou entrar nisso, mas supondo que ele está lá. De repente, ele levanta e fala, no ápice de uma discussão, só porque eu não paguei a taxa e estou devendo, eu não posso opinar? Vocês vão aprovar não sei quantos mil reais aí de reforma e vai sair do meu bolso também. Eu também sou proprietário. Eu acho que isso é uma palhaçada. É uma injustiça isso. Eu quero falar e quero opinar sim. Pela lei ele não pode. E esse é um exemplo bem clássico para os síndicos que estão assistindo, eles sabem disso. Já viveram isso. É muito fácil você dar uma voadora dupla no peito dele e falar, amigo, artigo tal do Código Civil e da Convenção. Tá devendo, não pode. Caça a palavra dele. Psst, tira. É isso. Qual que vai ser a reação dele? Pode ficar quieto ali, pode intrigar depois, vai te odiar com certeza. Humilhou, expôs e fez. Eu não tô falando, mas o cara é sem noção, vou ter dó dele, cuidado, empatia. Eu acho que essa é a meta.
Somos todos seres humanos no calor do momento. Mas enquanto assim não for, e eu não sou o cara mais empático no primeiro momento, eu sou combativo. Por isso que eu aprendi a aplicar e eu sofro com isso também. Então eu tô falando um negócio que eu tenho dificuldade para aplicar. Mas naquele momento eu vejo, o interesse dele é nobre, a posição dele é nobre, o que ele tá falando tem sentido? Putz, vai sair do meu bolso, eu não pude pagar as minhas taxas e realmente eu vou ter que abraçar uma dívida e sem poder sequer votar a respeito disso. É nobre isso, na minha opinião. Eu entendo, mas a regra... Eu sei, mas tirando essa regra, a propriedade é dele, vai sair do bolso dele também, por que ele não pode dar opinião? Só que aqui a gente não pode abrir exceção pra esse cara. E não pode dar o voto pra ele, senão vai contra a lei. Só que neste momento eu preciso deixar isso claro pra ele. E eu não preciso dar uma voadora no peito dele pra isso. Eu posso trazer... Eu sei que é meio clichêzão, mas trazer um atendimento humanizado. Eu posso falar, ô fulano, eu entendo. Entendo que você gostaria de votar, entendo que vai sair do seu bolso, entendo que essa restrição legal aqui dá essa sensação de injustiça. Mas, se eu estivesse no seu lugar, talvez eu me sentisse da mesma forma. Só que a partir disso, eu preciso te dizer, a regra é assim, assado, eu não posso abrir exceções, por isso. Tratou, você pelo menos validou o sentimento de angústia dele. E por algum motivo, o ser humano, quando ele é validado e quando ouvem ele e demonstram isso, ele tende a dar um recuo naquela comunicação mais violenta que ele poderia desenvolver a partir dali. Então é uma técnica simples, né, de 3 etapas aí, mas que você consegue neutralizar boa parte dos conflitos, sendo um pouco mais empático com quem está do outro lado. Isso vai te trazer paz, porque bater boca cansa, né, emocionalmente também. É aquele lance de escolher as guerras, porque se você entra em todas, tudo é intenso para você, imagina a vida de um síndico, tudo ele vai rebater, tudo ele vai falar, e às vezes com um morador desse, a gente já fica naquela coisa de pensar na nossa resposta. Você vai vir falar? Então, espera aí que você vai ver só. E na verdade a pessoa às vezes só quer ser acolhida. Exatamente. Olha, eu sei que você está passando, todo mundo tem problema com dívida e tudo mais. E envolve uma palavrinha que também é muito usada hoje na comunicação, também comunicação não violenta, aquela famosa escutativa. Exatamente. Algo também que ajuda no dia a dia do síndico, por exemplo. Eu acho que, como você já disse, né? Do advogado, do açougueiro, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa ajuda, Milvon. A escutativa ela é parte importantíssima, imprescindível da comunicação não violenta. Parte de eu conseguir entender, vamos colocar assim, não é sempre, mas se pudéssemos dizer que tem um grito de socorro aí dentro da pessoa. Qual é esse grito de socorro? Quando ela fala e agride, e eu não tô falando de xingar, ofender, ameaçar, falar que você é bandido, corrupto. Aí eu entendo que atravessou os limites, já tá na parte do crime, você tem que mostrar força naquele momento. Meu posicionamento é esse. Antes disso, mas o cara tá te rebatendo ali com energia. Nesse momento, possivelmente ele tem esse interesse nobre e ele está usando uma estratégia errada para manifestar isso. Que nem o cara da louça, a mulher do lixo. Eles estão errando na estratégia, mas o interesse é nobre. Então, quando eu tô com a escutativa, quando eu tô com o meu ouvido aberto, eu tô numa posição em que eu consigo tirar a violência da comunicação e focar naquilo que mais importa pra você. Naquilo que realmente é o cerne da questão. E na hora que eu confirmo isso com você e falo, putz, é isso que você tá querendo dizer? É isso que você tá querendo dizer? Eu geralmente, eu tiro a pessoa da comunicação de violência dela pra uma comunicação normal. Então, por exemplo, já falei pra você, Milvon, tem que pegar e lavar a louça agora, senão fica uma fedentina aí pra amanhã de manhã. Você é porco? E aí você pega e me responde, meu amor, o que você está querendo dizer é que você gostaria de acordar com a loucinha limpa, sem aqueles odores? É isso que você está querendo dizer? É isso que eu tô querendo dizer. E o que você tá querendo dizer é que assim o nosso café da manhã vai ser mais gostoso, que a gente vai ter um tempo junto e que eu não vou precisar também ficar molhando minha mão na água gelada aqui de noite, de manhãzinha? É isso que você tá querendo dizer? Ah, não, é isso que eu tô querendo dizer. Parece pouco, mas eu saí do seu porco acusatório pra realmente estou concordando que eu quero um café da manhã sem odores e eu quero que você se poupe aí de uma água gelada na mão logo pela manhã. Sim. Porra, melhorou muito. Melhorou muito. Então, mas para que? Como que eu faço isso? Eu preciso estar ouvindo você. Eu preciso presumir que você está numa estratégia errada e que o seu intuito é nobre. Atrás disso tem um intuito nobre, realmente. Eu preciso extrair, expor e fazer você concordar com ele. É rápido. Pega, expõe, é isso. É isso que você quer dizer? Se falar putz, metade do conflito tá matado ali. A gente elimina ele por ali. Excelente. E já que a gente está falando de comunicação, primeiro agora
comunicação não violenta, é impossível a gente falar de comunicação e não acabar lembrando da oratória. Sim. E é também algo que não preconceito. Mas quando a gente fala oratória, a gente pensa num grande político, num líder. Você falou até da Apple, um Steve Jobs da vida. Sim. A oratória é separada para essa galera. Mas pensando quem está assistindo a gente, mas é o síndico, a síndica, o gestor condominial, que diferença que a oratória faz no dia a dia dessa galera? Milvon, eu diria, hoje eu defendo, né, sou mentor de oratória, sou Uhum. hiper suspeito para falar, sempre gostei um pouquinho de comunicação, sei que você também, sei que você também tem curso, Uhum. é instrutor, mentor nessa parte, mas eu digo que no mercado de hoje, aí frase clichêzona, mas nenhum clichê é clichê à toa, né? Mas nos dias de hoje não basta você ser bom, você tem que parecer bom, você tem que convencer que você é bom. Então eu te pergunto aqui, num condomínio de mais ou menos 10 anos, um pessoal, uma faixa etária que varia entre 30 e 50 anos, com 200 unidades, 3 síndicos se candidatam. Um deles promete uma gestão muito tecnológica, Uhum. onde você não tem mais papel, vai ser tudo no virtual, aplicativos, modernização, tira a portaria aqui, coloca eletrônica. Segunda opção, é o cara que tem mais tempo de experiência como gestor profissional. Tem 30 anos como gestor profissional. E não sei quantos condomínios. Uhum. E você tem um terceiro que faz 5 anos só que ele pega um pouquinho da tecnologia, mas ele é o cara que atualmente tem mais carteira de clientes. Então ele tem 200 condomínios na carteira deles. Qual desses 3 ganha a Assembleia? Dos 3, tem uma resposta certa? Tem. Eu posso errar, então? Pode. Ah, meu pai do céu. Pode, mas sem medo. Vai lá. Ah, eu acho que a gente vai muito pela experiência. O cara fala, ó, eu tenho X anos de experiência. Eu apostaria nesse. É a resposta que eu daria também. Porém, não necessariamente 1, nem 2, nem 3. Eu acho que vai ganhar quem conseguir se comunicar melhor. Ah, sim. Com a certeza. pegadinha. Eu faço... Não, eu aqui treino a Putz, história. não sei, cara. Imaginei o discurso de cada um deles. Sim, mas aí que tá. O discurso de cada um deles, e você pensou certo. Uhum. É isso, é essa a provocação. É o cara que vai falar, o que vocês precisam é de tecnologia, e eu sou o cara da tecnologia. Uhum. O outro, o que vocês precisam é experiência. E vocês precisam aqui, por isso, por A mais B mais C, de experiência. E o outro que vai falar, pô, vocês precisam do top 1 do mercado. Porque o top 1 do mercado tem benefício 1, 2, 3, 4, 5, que a tecnologia não tem e que o outro também não tem. E quem tem sou eu. Não de forma arrogante, não de forma assim, mas através de estratégias de comunicação, ele vai precisar se conectar com o público. Ele vai precisar chamar a atenção desse público. Se você não tiver atenção, ninguém te ouve. E a partir dali você vai ter que pular as objeções do seu público e convencer que entre as opções que estão ali, a sua é a melhor, que você é capacitado para isso, que a sua empresa tem confiança para te entregar isso e, portanto, que votem em você. Então, aqui pode ser 1, pode ser o 2 e pode ser o 3. Para os síndicos que estão ouvindo, eu tenho certeza que eles falam, depende de fator 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Mas eu acredito que todo mundo que está ali está no páreo. Porque às vezes a pessoa vota porque te achou legal. Não é nem por causa da tua proposta de gestão, é porque fui com a cara daquele Milvon. Um cara simpático, comunicativo. Parece que eu já conheço. Cara, é esse cara que eu quero aqui na gestão. E eu já vi grandes síndicos também, né? Com carteiras de 100 clientes lá naquelas coberturas de 5 milhões. Que o cara fala, pô, fui me apresentar num condomínio lá, perdi pra veinha do 71. Por quê? A mulher falou, olha, ele aparece na televisão? Aparece. Tem mais de 200 condomínios? Tem. Ele vai estar aqui 8, 9, 10 horas por dia? Não. Eu sou aposentada, tô lá no 72, você pode me interfonar que estarei aqui. Vou falar, bota a Dona Maria lá, beleza, tal. E o síndico fala, na entrevista fala, e eu vou falar o quê? Não tenho como. Então, você tem vários fatores que vão levar à eleição. Mas, com certeza, a oratória ela é um diferencial competitivo. E os síndicos que eu conheço, os profissionais de maior sucesso, eles têm competência. Não é a eloquência, não é o vocabulário, não é nada disso. Mas ele tem a competência na comunicação para gerar conexão com as pessoas e mostrar que os diferenciais competitivos dele são os melhores para aquele problema que aquele condomínio está vivendo naquele momento. Tá? Essa é a habilidade da oratória aí que eu acredito que eles podem desenvolver e pode ser. Quando
você vê aí uma assembleia, quando você vê ele se apresentando, quais, sei lá, o top 3 dos deslizes? Que os deslizes. Vício vocal, colocaria como número 1. Tá. Se você tem aquele e não sei o que, o né, ou tudo que você fala, tá? Eu explico, tá? Ou mesmo, então, Milva, entendeu? Aí você pega e faz assim, entendeu? Não sei o que, entendeu? Seja qual for desses vícios vocais, chega um momento que a pessoa tá contando já, quem tá ouvindo. Quem nunca teve um professor? Na escola, né? Só fica lá. 2, 3, 10, 20, você fala, meu Deus. Porque ele tira muito a atenção. Geralmente esses vícios a gente não percebe que tem. Mas basta você gravar, você falando, você ouvir com atenção, com escutativa, né? Depois que você vai pegar esses vícios. Geralmente esses vícios, pelo menos o né, o tá, eles têm 2 variações. Uma delas é você buscando palavras para que você conecte uma frase com outra, e aí você não quer deixar aquele espaço vazio. E aí você preenche com vocativo, com um né, sendo que se você ficasse quieto seria muito melhor. Nós temos, aí somos criados nesse sentido para que, silêncio é ruim, espaço sem voz, sem alguma coisa é ruim. E aí você preenche com tá, né, Então não é necessário. Então, se eu não estou lembrando o que eu estou dizendo, é melhor. Então, exemplo 1, usando Exemplo 2, se eu não estou lembrando o que eu estou dizendo, é melhor eu dar um espaço de silêncio e retomar do que preencher com a voz. Não sei se deu pra perceber aqui. Um deles eu encaixei um esticado. Isso mostra insegurança. Então você pode cortar ele. Não precisa preencher todos os espaços. E 2, o que vem depois, que é o tá, ou entendeu, ou ok, eu era refém do ok. Tudo ok, é uma tentativa desesperada pra ter um feedback de quem tá te ouvindo. Então, quando eu falo tá, eu quero que você faça assim pra mim, ó, com a cabeça. Entendeu? Entendi. Eu quero que mostrar ali eu quero que você demonstre que está me ouvindo naquele momento. É um tipo de insegurança. É uma insegurança. E na hora que você vê, se torna automático e você tá refém disso. Se você bate o olho na pessoa, você sabe se ela está com atenção em você ou não. Você não precisa ficar pedindo atenção o tempo todo. Ou pode usar mais pra frente gatilhos de atenção. Pessoal, sei que tá meio disperso aqui, mas atenção porque eu vou te falar agora. Galera, aqui ó, isso aqui é importante. Olha pra mim agora. Presta atenção em mim aqui agora. Olha aqui, pessoal. Aqui quem tá comigo aqui. Levanta. Ok, vamos lá. Muito melhor do que você ficar pedindo confirmação e o discurso ficar cansativo. Erro 1, tira isso. Erro 2, nem diria que é da oratória, mas é um erro do olhar. Na hora que você tá numa assembleia, síndicos principalmente, advogados também, você precisa atenção das pessoas, isso a gente já bateu, e eu preciso de conexão. Nada melhor do que o olhar para conectar. Só que eu tenho muitas pessoas. Como que eu faço para me conectar com várias pessoas ao mesmo tempo se eu só tenho um par de olhos? Então, tem 2 erros. Uma, não vou me conectar com ninguém, porque se eu olhar para um vai achar que é preferência, então não olho para ninguém, pro olho de ninguém. 2, eu olho muito pouquinho pro olhar da pessoa. Então eu olho para um, olho para outro, olho para outro, olho no fundo, fica que nem cabeça de galinha, de passarinho assim, ó. Por quê? Porque você tá querendo olhar para todo mundo e não dá. E aí tem uma regra que é a regra dos 3 segundos. Conta até 3. Começou aqui, tá o Milvão aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E você vai nesse 1, 2, 3 o discurso inteiro. Olhando para várias pessoas e se conectando o mínimo com elas. Quem é olhado no meio da plateia por quem está na ponta, ele geralmente não esquece. Quando você faz pequenas interações. Então, acho que esse é o ponto 2. E o ponto 3 é domínio de palco. Eu tenho um negócio, que você deve ter visto algum vídeo sobre monotom. Sim. Eu acho que o monotom é a pior armadilha que tem. Então imagina que você tem um range, um campo de energia na sua fala. Tem gente que é muito calmo, fala mais tranquilo, e eu não vejo nenhum problema nisso. Mas imagine um gráfico onde a pessoa está falando sempre assim, dessa forma calma, se for uma voz que na nossa que é um pouco mais grave. Pô, quem acabou de trabalhar 10 horas ali, tá sentado, ele vai pra Nárnia. Vai embora. Nossa senhora, olha, seu povo tá assim, ó. tá longe. Então, o que traz a atenção das pessoas de volta é variar. Então, você varia o quê? Você varia volume. Aqui não dá, porque o podcast, pra não estourar o áudio, ele naturalmente compensa, né? Nos vídeos demanda mais energia por isso, na minha opinião. Mas você pode variar volume, potência e velocidade. Então, dá o exemplo 1, dá o exemplo 2, número 3, falando rapidamente, daqui a pouco você começa a cadenciar um pouco mais a voz. Aí você vai dar destaque, presta atenção
nisso que é importante. E volta e acelera. A questão é você não ficar nesse mesmo ritmo durante muito tempo para que as pessoas não entrem no sono. Então, eliminou vícios vocais, olhou nos olhos por pelo menos 3 segundos e variou velocidade, potência, eu acredito que você está num caminho muito bom para melhorar a sua comunicação. Eu gostei da tua resposta, porque eu falei, vamos falar dos deslizes, mas você já falou também do deslize, mas como será se você transformar esse deslize na habilidade? Exatamente. Porque, de fato, você falou 3 habilidades. Uma que é a pausa, você falou do olhar, também tem muita gente que chama de rapport. Do rapport. Conexão. E também do tom de voz, do ritmo. Exatamente. E tem gente que não acredita, que é tão simples, que não é uma coisa extraordinária, é um dom. Isso são coisas que o síndico que está nos assistindo consegue desenvolver. Consegue. Se ter o mínimo de vontade de colocar em prática, não é, Cauê? Consegue. Eu vejo... a gente estava conversando antes, muita gente fala oratória é dom. Oratória não é dom. Oratória é treino. Eu tenho deve estar um pouquinho para baixo lá no meu Instagram, mas tem uma parte que eu falo, oratória não é dom, e eu mostro quando eu comecei a gravar meus primeiros vídeos. Cara, me deu vergonha ali, eu falei, nunca vou postar isso. Eu, assim, ó, então, pessoal, estou aqui começando a gravar pra você, falando pra dentro. E eu espero que aqui eu consiga desenvolver um gestual assim, ó, do Tiranossauro Rex, né? Aqui do Horácio. Você coloca... Você fica aqui, ó, só tal, não sei o quê, porque isso nos leva a um problema mais profundo de oratória, que é o que vem antes, né? A oratória é o que sai da boca pra fora, mas às vezes lá dentro você tem uma situação envolvendo a sua comunicação que ela é mais complexa. Não vou entrar nisso porque esse é um campo só para um podcast um dia, mas tinha uma síndica nossa que toda vez na frente da assembleia ela começava a suar as mãos dela, goela secava, dava um branco na cabeça e depois de um trabalho junto com ela, todas as ferramentas que a gente foi passando ela tinha dificuldade em colocar. Que não é comum. Como você disse, é mais fácil do que parece. É só você treinar e executar essas ferramentas. Mas aí, quando a gente voltou no passado dela, ela tinha uma mãe, muito simplesinha, que saía com ela, levando ela com 5, 6 anos para a casa das clientes dela, para vender Boticário, Natura, Avon, não sei qual que era na época, e vender também lingerie. Só que a mãe era uma péssima vendedora. Então ela falava, filha, você se comporta, porque se a mamãe não vender, a gente não vai ter o que comer de noite. Eita. A gente não vai ter como pagar a casinha que a gente mora. E eu não estou exagerando, essa história é real. E mais de um cliente em situações dessas. Então vai lá, se a mamãe não vender, complicou. Vai dar problema. Então fica comportado. Essa pessoa cresce com isso. Aí tem toda uma questão de inteligência emocional, PNL e tudo mais. Do 0 aos 12 anos, aquelas informações com forte impacto emocional moldam as suas habilidades e comportamento. Não tem como escapar muito disso. Essa trava para vendas ficou muito forte. E o que o síndico e a síndica está fazendo na hora de uma assembleia de eleição de síndicos, concorrendo com outros? Processo de venda. É um processo de venda. Então fala até, quem aqui é vendedor? O síndico não levanta a mão. Joga a caneta nele. Como assim você não é vendedor? Não tem que vender ideia? Você não está vendendo serviço por dinheiro? Você não tem que convencer as pessoas a... Cara, isso é venda. É um processo de venda. E qual que é o problema dele não se ver como vendedor? O problema é que se eu não me vejo como vendedor, eu não estudo sobre vendas. Eu não leio sobre vendas. Eu não faço o curso do Milton sobre vendas. Eu não vou desenvolver vendas. Eu não sou líder. Então não vou ler sobre liderança. Entende? É uma quebra muito básica. E era o caso dessa minha cliente. Então toda vez que ela estava de frente para uma assembleia, ela precisava vender. E vender é ruim. Vender é fome. Vender é morar embaixo da ponte. Vender é se humilhar. Não que ela soubesse disso. Mas o cérebro subconsciente dela estava enraizado isso. Aí que você usa a inteligência emocional para pegar e cortar essa corrente. E a pessoa canta que nem um passarinho. Beleza. Essa é a grande questão. Então, resumindo, né, a resposta aqui. É possível, se você não tem essas travas do passado, você vai acoplando essas ferramentas de caminhar, de andar, de eloquência, de variação, e leva um tempo. Não é sem esforço, é com esforço, mas vale a pena porque é um diferencial competitivo. Ao mesmo tempo que se você tiver uma trava do passado, você vai lá com a inteligência emocional, corta isso para que você possa correr sem ter uma mochila de tijolos nas costas. A gente tira a mochila para a pessoa poder correr com mais liberdade. Acho que esse é o grande segredo da coisa. Por que será que a gente insiste em andar com essa mochila? Porque não sabe que está carregando essa mochila? Na tua opinião? Porque todo mundo, numa parte da vida, tem uma mochila.
Todo mundo tem. Essa é uma boa pergunta, Milvão. Não, para não me estender muito nessa parte, eu entendo que tem quem não tem a consciência. Não, entrando aqui, né? Nós temos uma tendência a replicar o padrão dos pais, muito grande, ou repelir o padrão dos pais, muito grande. Isso é no gesto, na voz, nos empreendimentos. Eu tive um cliente nosso aqui do síndico também, que ele se tornou fera em ganhar condomínios. Ganhar no sentido de ir lá, conquistava, ganhava eleição. Ele saiu de 0 a 10 condomínios em menos de um ano. Caramba. De 10 a 20 em menos de 2 anos. Caramba. E de repente, em mais um ano, ele tava com 3 de novo. Ué? Foi perdendo um por um. Caramba. Aí você fala, por quê? O tratamento era ríspido, não dava retorno, pós-venda foi terrível, o serviço de atendimento ao cliente era péssimo, não conseguiu crescer, estourou a camisa do Hulk. Começou a conquistar de novo, perdia de novo. Conquistava de novo, perdia de novo. Conquistava de novo, perdia de novo. Falei, pô, tem que ter uma mochila aí, cara. E a gente começa a vasculhar. A mochila dele não é uma regra, não é matemática, é caso a caso. Mas a mochila dele era a seguinte. Os pais eram extremamente simples. Assim que ele conseguiu começar a conquistar mais condomínios, ele apareceu com um carro melhor. Não era a Ferrari, não era a Mercedes, mas era um carro, sei lá, de 100 mil reais lá na porta dos pais. E nesse dia, quando ele foi almoçar, esperando as validações, falou, caramba, mas filho, você sabe que é muito visado, você pode ser assaltado, pode ser sequestrado, esse negócio de gente que ostenta. Falou, não, pai, hoje o carro de 100 mil não é tanta coisa. Não, mas ostentar, você quer fazer inveja pras pessoas, você sabe como é que é, vão achar que você se acha arrogante, você vai achar que não sei o que não sei o que não sei o que. Qual que era a base dos pais? Prosperidade é ruim. Rico pisa no pescoço do outro. Rico é arrogante. Prosperidade transforma o homem. Querer demais é ganância. E tem muita gente que concorda com isso, mas a questão não é o querer demais, é o porquê você quer demais. O porquê você quer prosperar é o que vai te diferenciar de ganancioso ou ambicioso. Se a sua ambição for gigante pro bem, pro seu bem, para ajudar as pessoas, seja qual for, você tá fora da ganância. E dinheiro nenhum te transforma num lixo que quer pisar no pescoço de alguém. Dinheiro nenhum faz isso. Dinheiro, ele aumenta o volume de quem você é. Potencializa. Antes você não tinha ferramenta, agora você tem. Mas se eu sou bom e potencializo minha ferramenta, eu espalho, eu aumento esse range. Então o que aconteceu? Ali era um caso onde a mochila dele era o medo do sucesso. Porque o que a gente aprende biblicamente, da forma errada, muitas vezes, não tô criticando a Bíblia, né, a religião. Sim, entendi. Mas quanto aos pais, o que eu tenho que fazer com pais? É honrar. Honrar pai e mãe. Só que nesse honrar, eu boto a sacola de qualidades dos pais e de defeitos também. Porque eu sou criança, eu não sei discernir. E veio com a programação desse síndico o querer demais é ganância, se você prosperar demais você vai ser arrogante, e rico não presta. Na hora que ele começou a se aproximar disso, um sistema interno dele, a mochila de tijolos, começa a falar, cara, segura aí, cara, não, ixi, medo, onde você tá indo, na hora que você tá crescendo, olha o carro que você tá pegando, pelo amor de Deus, cara, é muito dinheiro, por que começa a se sabotar? Procedimento de autossabotagem. E aí não respondia o cliente, não dava atenção, respondia com arrogância, que não sei o que não sei o que, até perder. Aí parece que um lado do nosso cérebro fala, ufa, graças a Deus, vai voltar a ser pobre de novo, graças a Deus. Verdade. Porque olha pra onde que ele estava indo, um campo onde ele não conhece. Parece loucura, tô aqui dramatizando a situação por questões didáticas, mas é isso, essa mochila dele, ele não tinha consciência. Quando ele tomou consciência disso, ele estava livre? Não. Não é pela razão que a gente pega. A gente tem que pegar pela emoção, entender essa mochila e tirar essa mochilinha para ele poder correr livre por aí. Perfeito. E assim o fez, graças a Deus. Que legal. Que belo exemplo que você trouxe aqui. Tem uma doideira, mas a gente já tá na última pergunta. bora lá. Eu falei, gente do céu, como um bate-papo, quando tá legal, passa rápido. Passa rápido. Falei, gente, já fiz aqui, já entrei em outras perguntas e outras questões. Já tem sido muito uma forma assim que tem agregado pra mim. Isso que é legal. Que legal. Quem tá apresentando aqui às vezes sai mais cheio. Nem sei se você tá saindo desse, mas eu falei, caramba, eu tô aqui até agora pensando nesse lance da mochila. Cara, que mochila que a gente tá levando? Qual é a mochila que você carrega? Qual que é a mochila que eu ainda carrego? Qual que é a mochila que quem tá escutando a gente ainda carrega? É difícil, cara. É difícil, mas ela pode estar impedindo. Eu brinco nos treinamentos que todos eles já viram, né? Boa parte de quem assistiu aqui vai ver. Eu falo, estica o braço o máximo que você puder, pessoal. Agora ergue mais pouquinho, que eu sei que dá. Mais pouquinho, que eu sei que dá. Ótimo, então mais um agora, beleza. Agora pode abaixar o braço. Falo, aí eu dou uma causada, né? Eu não disse que era pra levantar a mão o máximo que pudesse na primeira vez. Pronto, assim.
e deu ainda mais uns 3 tequinhos ainda pra cima, ou seja, aumentou mais 10, 15, 20%? Sim. E qual que é a filosofia barata disso, né? Mas é profunda. Geralmente, o nível que você tá na sua vida financeiro, de amor, felicidade, emocional, amizade, saúde, ele às vezes tá no 60%, 70% da tua capacidade. Mas se perguntar, você tá dando o teu melhor? Tô dando o meu melhor. Tô fazendo o melhor. Tudo que eu posso, tudo que eu posso. E na hora que se pudesse bater uma foto, de novo, nosso amigo Horácio, você ia tá assim, ó. Com o bracico aqui, ó. Ó o meu melhor. Ó o meu melhor aqui. Aí você vai pegando, vai te cortando corrente, tirando mochila, o braço vai esticando, vai esticando, vai esticando. Qual que é a grande questão? O jogo vira quando você passa dos 80% da capacidade. Aquilo que você tem na sua profissão, eu na minha, quem tá assistindo a gente na deles, e que vê, putz, o cara é muito top. Geralmente é porque ele passou 10% da onde você tá. Chega um momento que o nivelamento, ele entra naquele oceano azul, que o pessoal tanto fala, que aqui, ó, aqui ninguém chega porque ninguém consegue esticar o braço. Mas se fosse livre, sem as correntes, sem as mochilas, eu poderia dar uma esticada e atingir esse benefício também. Então, todos os dias, quando eu vejo que tem alguma coisa travada, eu falo, onde que tá minha mochila? Qual que é a minha corrente? É na venda? É na comunicação? É na oratório? Tô arrogante? É falta de conexão? É falta de atenção? Cara, melhora isso. Onde que tá? Porque tem algum lugar. Porque se alguém pôde, eu posso também. Então, eu quero ir, eu quero me libertar, eu quero ir livre. E eu quero ir leve, da melhor forma possível, né? Arrancando esse raio dessa mochila de tijolos aí das costas. Mochila. Perfeito. Cauê, a gente tem sempre uma pergunta final, principalmente na primeira temporada para os síndicos, que é exatamente qual o segredo que você tem? Eu sei que você não é síndico, Sim. mas se você pudesse escolher um segredo que você tem, já com o teu conhecimento nessa área, de tudo que você fala, qual o segredo que todo síndico deveria ter? Milvon, preciso fazer uma confissão aqui. Se fizerem um recorte dessa parte aqui, eu tô lascado. Eu não sou apaixonado pelo mercado condominial. Tá. E isso Revelação. pode ser revelação. Mas e se eu fosse o João Kleber? Né? Para! Como assim? Tira, né? Qual que é o segredo? É que eu sou careca. eu como papel higiênico. É uma loucura, cara. Meu Deus do céu. Não veio ao caso. Desculpa. Não vem, imagina. Culpa minha. Eu puxei, mereci. Cara, a revelação. Eu não posso dizer que eu entrei no mercado condominial porque eu sou apaixonado por ele. Eu pude me apaixonar por processos, mas principalmente por pessoas. Eu trouxe o que eu tinha fora na questão de desenvolvimento humano para essas pessoas. E é uma luta diária, mas com muito prazer, poder ter a oportunidade de falar para essas pessoas, de destravarem elas naquilo que elas podem, porque um dia eu precisei disso. E eu fui e gastei muito para poder curar as minhas feridas internas, poder me desvencilhar do meu passado, poder tirar uma parte das minhas mochilas, e ainda estou nesse processo. Mas antes da sindicância em si, eu entendo que tem um CPF lá, que tem um coração batendo ali, que é uma pessoa que sai da cama todos os dias com uma missão muito nobre. Me parece que o segredo, não só do síndico, do advogado, do empresário, do empreendedor, dos comunicadores, é você ter um propósito forte. E sei que isso aqui vai soar mais clichê do que nunca, mais papo de coach do que nunca, eu não tô nem aí. Porque clichê não é clichê à toa. Exatamente. Ou seja, propósito. Eu tenho um problema com efêmero. Esse ano que eu perdi a primeira pessoa que eu era mais próxima na questão de vida, tal, que faleceu, que foi minha vozinha, tal. Muita comoção, muito comovente. Mas o efêmero é uma palavra bonita pra dizer aquilo que vai acabar, aquilo que vai terminar. E eu sempre tenho, assim, quando eu começo a imaginar outras pessoas que vão embora, ou momentos que vão embora, desde quando você tá numas férias com a praia, ou naquele momento profissional que você tá totalmente enganjado e por algum motivo aquilo vai passar. Na hora que você crescer, talvez você não vai ter mais aquilo. Na hora que eu crescer mais aqui e começar a sair pra palestra, eu não vou estar tanto tempo com a minha família, com os meus pais. E começa a pesar, cara, esse negócio de, putz, vai acabar, vai acabar. E talvez seja por isso que tudo nosso aqui tem tanto valor. Porque eu, você, nós vamos morrer em algum momento. Sim. E o contraponto disso filosófico seria, o contrário do efêmero, talvez é aquilo que seja eterno. Seria a imortalidade. E em um dos cursos eu tive uma epifania, uma grande ideia a respeito do que seria essa imortalidade. Porque a imortalidade não é sobre você viver para sempre. É sobre você se tornar inesquecível, de alguma forma. É você fazer alguma mudança significativa na vida das pessoas nesse curto período de tempo que nos deram pra gente passar aqui, que passa assim, ó. Pensando na história do mundo, independente da religião, mas tem algumas que também abarcam muito isso. É isso, é um respiro. Eu vi um indiano uma vez que fala, é um pop-up. Lembra aqui dos pop-ups que tinham? Essa é a vida. Veio aqui, alguém fechou, acabou. Nessa passagem, eu não consigo acreditar que você não tenha que ter uma missão nobre aqui no meio do caminho.
que a sua passagem por aqui, os caminhos que você tem, as decisões que você tomou, elas sejam completamente pelo acaso. Eu me recuso a acreditar nisso. Ela tem que ter algum sentido maior. E é isso que nós chamamos de propósito, é o sentido que tem. Eu sempre nas palestras, como técnica de oratória, para me conectar com o público, eu começo com um discurso, mas o qual eu acredito. Eu não acredito que o síndico é o cara que vai levantar a cama e tomar pedrada do condômino e vai ter que, infelizmente, lidar com isso com um monte de ferramentas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós estamos envolvidos, o síndico, o advogado, o administrador, o prestador de serviço, numa missão nobre de trazer benefícios, melhorias, pacificação, organização financeira e administrativa, de obra, seja lá do que for, para o lugar mais importante, onde as pessoas vão possivelmente passar os melhores momentos da vida delas, com as pessoas que elas mais amam, que são seus lares. E nós estamos levantando da cama todos os dias com essa missão de mudar vidas, de melhorar vidas, ainda que seja conseguindo aumentar ou reduzir um benefício, uma mudança aqui, uma melhoria na piscina, não importa. Mas você não sai da cama todos os dias para tomar paulada e sofrer. Por mais que pressão seja um privilégio. Não é isso. O propósito é mudança na vida das pessoas. E enquanto você estiver administrando aquele condomínio, eu no parte jurídico daquele condomínio, ou quando eu estou fazendo palestras, que seja, eu estou numa missão nobre de poder deixar minha marca, e que seja uma marca boa, que seja uma marca positiva, que seja um ponto de melhoria. Ainda que ali você não seja tão protagonista e não vá perceber. Mas tem que ter propósito. Você vai passar nessa sua fase de trabalho da vida, que vai aí dos 20 até os 80 anos que seja, né, para muitas pessoas, mais de um terço trabalhando. Sua vida não pode ser no final de semana. Verdade. Ela não pode ser só quando você tiver uma milagrosas férias. Tem que ter prazer e sentido ao longo da nossa jornada. E de novo, mais o clichê, não é sobre o destino, é sobre a jornada. E pô, aproveita, porque esse momento aqui, desse podcast hoje, ele tá acabando. E ele vai ficar numa caixinha e, graças a Deus, vai ficar gravado. Mas essa conexão que a gente tem, ela tem o seu tempo de validade. Assim como o seu tempo na administração de um condomínio vai ter esse tempo de validade. Então, usufrua disso, viva isso, esteja presente nisso. E faz valer a pena. Deixa uma marca positiva para isso. Como falo em inglês, enjoy. 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 E bora, pô. E bora. Eu acho que esse é o grande segredo. Aproveitar Perfeito. cada minuto. Perfeito. Cauê, que sensacional. Me vem na cabeça, assim, fazer valer a pena. Porque a vida é outro clichê. Mas se é clichê, a vida é uma só. Exatamente. A vida é uma só, cara. E que privilégio ter você, que honra dar o start na nossa segunda temporada com reflexões, com lições e dicas tão profundas, mas altamente práticas, que todo mundo pode colocar no dia a dia para rodar, para fazer melhorar, pelo menos 1% todo dia, ter essa melhoria. Eu sei que muita gente que está assistindo, sei que uma galera já te conhece. Sim, sim. Mas quem não te conhece, onde te encontra, site, poxa, eu quero fazer o curso do Cauê, eu quero chamar ele para ele trazer uma comunicação não violenta aqui no meu condomínio, sim, porque o pessoal só tem o comunicação e o violenta, não tem o não. Então, como é que eu faço? Como eu quero seguir mais dicas do Cauê. Esse é o teu momento de passar os teus contatos. Fica à vontade. Tá bom. Mais uma vez, muito obrigado. Fico honrado aqui. Excelentes perguntas também. E aí eu apontei para ele também. Tá bom, desculpe. Então, agradeço aqui as perguntas inteligentes. Só foi profunda porque assim permitiram o tempo que vocês cederam aqui por apostarem na minha vinda aqui também. Espero que realmente possa ajudar o pessoal. Quem quiser, Instagram é o meu canal principal, @Cauê com C, .Barbosa. Me siga lá, pode me mandar direct lá, vai ter botão para WhatsApp, para alguns serviços que eu tenho. Você falou desse projeto, é um projeto que eu estou enganjando nesse ano. Sempre teve uma dúvida, né? Como é que a gente leva uma palestra para dentro do condomínio em si? E hoje a gente está conseguindo conversar com uma administradora, com uma empresa de portaria, e às vezes faz ali alguma coisa que não precisa ser muita coisa, e consegue trazer uma palestra, inclusive para os condôminos. Legal. Tá? De uma forma que todo mundo fique assimilado, que seja possível e que traga resultado lá para o condomínio do pessoal. Então é um projeto aí que logo mais a gente vai estar divulgando mais, mas já comecei em alguns condomínios. Que legal. Tem vem dando resultado bastante. E estou à disposição. Seja para uma live, seja para conversar, para trocar ideia. Me chama lá no direct do Instagram e você vai acompanhando também o material. E com certeza a gente vai conversar e dar esse andamento naquilo que você precisar. O que tiver ao meu alcance, contem comigo. Que legal. De novo, eu reforço, muito obrigado
pela tua presença, viu, Cauê? Obrigado, Milvão. Tamo junto, meu querido. E, gente, vocês viram como será a segunda temporada. O primeiro episódio, simplesmente Cauê Barbosa falando sobre comunicação não violenta, falando sobre oratória, falando sobre inteligência emocional e sobre a vida. A gente falou aqui temas extremamente profundos. Fica ligado, porque esse só foi o primeiro. Vem muito mais por aí. Até o próximo episódio.